Acho que agora está gravando, né? Sim. Então tá bom. Obrigada por me avisar. Então eu queria saber de vocês. Alguém já parou para pensar para onde que vai o lixo de um hospital? Eu só preciso que, se vocês forem falar, preciso que seja por áudio, né? Porque eu não consigo ver as mensagens. Então eu não sei se alguém já pensou nisso, para onde que vai o lixo de um hospital. Tipo, quando eu ia coletar sangue, fazer alguma coleta, vacinação, sempre tinha um lixo com um símbolo de objetos, lixo contaminado, daí sempre me perguntei para onde ia aquilo. Uhum. Então, a ideia dessa aula de hoje é justamente a gente conseguir entender para onde que vai esse lixo, tá? Então, espero que depois, no final, vocês consigam ter essa visão agora, tá bom? Mas antes da gente falar para onde que vai o lixo, é importante a gente ter um plano para ele. Então, todo o hospital ou outro estabelecimento que gera resíduo, que a gente chama de resíduo hospitalar, ele tem que ter a elaboração desse documento, né, que se chama PGRSS, tá? Que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde, tá? Então, esse daqui é um documento que ele vai tratar desde do momento que a pessoa gera o resíduo. Então, que nem você falou, né? Quando você está lá tirando sangue. Ele usa um curativo em você, usa aquele equipamento de coleta de sangue. Então, tudo isso é desde o momento da sua geração desse resíduo, né? Até o momento da destinação. Então, vai ter um transporte dentro do próprio estabelecimento. Depois, isso vai ser ficar lá esperando até vir um caminhão para retirar, e depois ele vai ter uma destinação final, tá? E esse documento, ele é importante porque quando vocês forem entender o processo de ter uma autorização para poder ter um estabelecimento, a gente tem o que é o chamado licenciamento ambiental, né? Que é todo um processo que a empresa tem que ter, passar documentos que ela tem que entregar para poder operar corretamente, tá? Para ela ser autorizada a funcionar. Então, isso daqui é um documento também que é necessário tanto para essa questão do licenciamento, que é essa autorização, né? Tanto para a parte de obtenção de licença, alvará de funcionamento, tá? Então, é uma parte bem importante. Então, esse documento, ele vai basicamente registrar todas as informações sobre os resíduos sólidos gerados. Então, eu queria saber, alguém tem uma ideia de como que isso é feito? Como que esse documento é elaborado? Da onde que a gente tira os itens que tem que constar esse documento? Alguém faz alguma ideia disso? Não sei, prof. Não? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui também. Então, para a gente conseguir saber como que a gente vai elaborar esse documento, a gente tem que seguir algumas legislações. Então, essas legislações, elas vão ser como se fosse um mapa para a gente. Elas vão dar um direcionamento para saber o que eu tenho que colocar nesse meu PGRSS, como que eu vou elaborar ele, quais são os itens que eu tenho que abordar, tá? Então, a gente tem legislações em diferentes âmbitos, né? Então, a gente tem uma legislação federal, que é para o Brasil inteiro, a gente tem a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e a legislação do CONAMA, que também é nacional, tá? Eu sei que vocês acham meio chato esse negócio de lei normalmente, ninguém gosta muito, a gente fala, ai meu Deus, lá vem ela falar de legislação. Mas a ideia aqui não é aprofundar a legislação para vocês, não, nada disso. Só vocês saberem que existe isso para orientar vocês. Se um dia vocês tiverem que fazer um PGRS, vocês podem abrir essas legislações. Por exemplo, essa RDC, que a gente chama, que é uma norma, né, da Anvisa 222 de 2018. Então, essa legislação, ela vai dizer o que tem que ter num plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Quem que é capacitado para fazer isso, o que você vai inserir lá. E a gente também tem a resolução CONAMA 358 de 2005, é um pouquinho mais velha, tá? E ela também vai dizer como que a gente tem que dispor em relação ao tratamento e à disposição final dos resíduos de saúde. Daí a gente tem a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é lá de 2010. Então, ela fala sobre todos os tipos de resíduos, não só de saúde, tá? A Política Nacional, justamente por ser uma nacional, né? Ela não trata só desse tipo de resíduo e trata para o Brasil inteiro. Então, a gente tem aqui o artigo 13, que ele mostra que o resíduo de saúde aqui,
indicado na letrinha J aqui desse artigo, ele tem que ter tido uma atenção, tá? A origem desse resíduo são todos aqueles gerados nos serviços de saúde, tá? Essa legislação também, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela diz que justamente esse tipo de empreendimento, que é o que está dito aqui na letra G, na letra E, F, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, todos esses daqui, eles têm que ter obrigatoriamente um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, é por isso que os estabelecimentos de saúde, eles têm que fazer esse documento, tá? Então, esse documento, basicamente, segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, basicamente ele tem que ter o quê? A origem do resíduo, então aonde que eu estou produzindo? É numa sala de cirurgia, ou é numa sala de atenção ao paciente, ou é numa sala de retirada de sangue. O que é essa origem, tá? Qual que é o volume de resíduo produzido? Até vocês fizeram, né, uma atividade dessa com a professora Viviane de quantificar o volume que vocês geravam de resíduo, né? Então, a ideia aqui é justamente essa também, a gente conseguir quantificar, medir, né? Quanto de resíduo é produzido em cada um desses lugares. E para cada tipo de resíduo também, né? Por isso que a gente tem que fazer a caracterização dele, que é isso que a gente fala, né? Caracterizar é dizer, esse resíduo é desse jeito ou daquele jeito. E a gente também tem que colocar os possíveis passivos ambientais. O que é isso, né? Passivo ambiental é quando a gente tem, por exemplo, um acidente, alguma coisa assim, e a gente vai ter um resíduo, algo que vai ficar ali, que vai... o que eu vou fazer com aquilo que ficou ali? Então, esse seria o passivo, tá? E daí também esse plano, ele tem que ser revisado periodicamente, porque eu posso ter uma ampliação do meu hospital, ou eu posso ter uma mudança da onde eu estou mandando esse resíduo, depois dele ser coletado dentro do hospital. Então, é por isso que ele tem que ser revisado, porque eu não posso usar ele para toda a vida daquele estabelecimento, porque tem mudanças que acontecem, né? Então, por isso que a Anvisa ela vai dizer qual que é o prazo de atualização dele. Além disso, então, o PGRSS, ele tem que dizer tudo sobre o resíduo, tá? E fazer um planejamento sobre esse resíduo. Vamos dizer que eu ainda não tenho um PGRS no meu hospital, ele é um hospital novo. Então, eu vou ter que pensar sobre isso, eu vou ter que planejar isso. E essa é a ideia dele também, tá? Então, a gente vai ter que pensar tanto na parte de armazenamento interno, que é, por exemplo, assim, eu pego, atendo meu paciente e descarto isso numa lixeira. Isso é um acondicionamento interno que a gente fala. Aí, depois, todos esses saquinhos, por exemplo, da sala de cirurgia, eles vão ser colocados numa caçamba maior. Só que isso ainda dentro do hospital. Então, o que a gente chama de armazenamento temporário. Ele está ali esperando para ir para um armazenamento externo, que é fora das instalações físicas do hospital, tá? Então, tudo isso vai ter que ser descrito também. Então, a gente também vai ter que falar sobre a questão de coleta e transporte, tanto da parte interna, quem que faz a retirada desses sacos plásticos, quem que depois leva ele para o acondicionamento interno, como que é isso, e o externo também. E aonde que ele é transportado? É num carrinho, é no caminhão? Como que a gente leva esses sacos plásticos desses resíduos, tá? E também identificar os grupos de resíduos, porque cada um deles vão ser classificados, né? Eles vão ser ditos de uma tipologia diferente. Então, por isso que a gente tem que fazer isso, tá? Então, basicamente, o ciclo do resíduo é o seguinte, isso basicamente para todos os tipos de resíduo, né? Não só os hospitalares. Então, a gente tem a geração, que é aquilo que eu estou produzindo, meu resíduo ali. Aí eu vou ter que identificar e classificar ele. Vou dizer se ele é um resíduo pérfuro cortante. Ele tem coisas que podem cortar alguém, perfurar alguém, ou não. Ele é um resíduo comum. É aquele resíduo reciclável que a gente produz em casa também. Então, eu identifico e classifico ele. Aonde que eu vou acondicionar? Acondicionar é onde que eu jogo esse resíduo esperando ele ser coletado, tá? Aonde que eu vou armazenar ele? Ele vai ser armazenado em caixas, em tambores, em bombonas, em que tipo de recipiente, né, que ele vai ser armazenado? Como que ele vai ser transportado? Então, ele vai ser transportado por um caminhão, por um carrinho, como que vai ser isso? E depois a gente falar sobre a destinação final dele. Será que eu vou conseguir reaproveitar esse resíduo, reciclar ele? Vou fazer o que com esse resíduo? Só que assim, ainda apesar da gente ter a legislação, todas aquelas leis ali que eu comentei com vocês, que dão
orientação, esse norte para a gente ainda assim não tem algo tão claro. Então, é por isso que a gente tem o que chamamos de termos de referência. Então, por exemplo, cada município ou cada estado pode criar o seu próprio termo de referência, que é como se fosse, simplificadamente falando para vocês, é como se fosse um arquivo de um PGRS, só que sem as informações, como se ele já tivesse os títulos das coisas que eu tenho que inserir. É basicamente isso, tá? Simplificadamente é isso. Então, ele vai orientar essa elaboração desse plano, tá? Por exemplo, o site da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, que é o estado de vocês, né, ele tem um documento lá que são as instruções do preenchimento do PGRSS. Então, ele vai dizer tudo que a gente tem que colocar de informação ali, em que ordem que a gente coloca essas coisas. Tá, e eu falei para vocês que, por exemplo, um hospital é um gerador de um resíduo de saúde, né? Mas a gente tem outros tipos de lugares que também geram resíduos de saúde. Vocês fazem ideia de que outros lugares que a gente tem que teriam que ter um PGRSS, além de hospitais? Alguém tem alguma ideia disso? Lugares que fazem tatuagem por causa das agulhas? Farmácias, tatuadores, esses daí também tem que fazer. Então, ó, outros estabelecimentos que a gente chama de estabelecimentos de saúde. Clínica de estética, quem vai fazer aqueles botox, aquelas coisas no rosto, esse lugar também tem que ter. As farmácias, casas de repouso, porque normalmente para atendimento de idoso a gente tem a produção de resíduos de saúde, né? Clínicas veterinárias, para tratar os nossos pets, né, os nossos cachorros, os gatos, todos esses animais, eventualmente, eles podem ter que passar por uma cirurgia, receber uma injeção, uma vacina, então também tem que ter um PGRSS. Serviços de acupuntura, aquelas agulhinhas que colocam nos pontos que estão doendo, para nosso tratamento da nossa saúde, né, serviços de tatuagem, como vocês falaram. Então, todos esses outros aqui que eu não estou citando, mas que estão listados aqui, né, clínicas odontológicas, todos esses, tem que ter um PGRS, tá? Não sei se vocês tinham ideia disso, alguém acho que já tinha, né, porque comentou, né, que, por exemplo, serviços de tatuagem tem que ter um PGRS. Mas a ideia é justamente essa, por isso que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala isso, né, que todo produtor de algum tipo de resíduo que seja perigoso tem que cuidar do que ele está fazendo com esse resíduo. Será que ele está jogando no lugar certo ou ele está simplesmente jogando esses resíduos no rio? E daí olha o que acontece com os peixes, tudo perfurado, achando que estão fazendo acupuntura. Então, a ideia é essa, a gente garantir que esses produtores desses resíduos perigosos estejam realmente destinando o resíduo dele para o lugar correto. Só que o que aconteceu, né? Então, eu vou contar para vocês a minha experiência com o PGRSS. Eu trabalhava na empresa júnior do meu curso, da Engenharia Ambiental, lá na UFPR, em Curitiba. E a gente, como empresa júnior, a gente prestava serviços. Então, a gente era uma empresa, só que menor, assim, né? Com bem menos funcionários, né? E também com pouca experiência, porque a gente era todo graduando ainda, né? Então, a gente foi contratado para fazer um PGRSS de um hospital, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi. Olha o momento que a gente chegou no PGRS. A gente nunca tinha feito um PGRSS de algum estabelecimento de saúde. A gente já tinha trabalhado para alguns outros estabelecimentos fazendo plano de gerenciamento de resíduo normal deles, sem ser de saúde. E esse hospital aqui, eu não vou falar para vocês onde que ele está localizado, nem o nome, por questão de confidencialidade, tá? Mas esse hospital aqui, ele não tinha o alvará de funcionamento e nem o licenciamento, mas ele operava mesmo assim por questões de necessidade, tá? Eu não sei se vocês escutam o áudio, alguém pode me dizer? O áudio do vídeo, será? Por enquanto, não. Tá, eu vou dar play aqui, daí vocês me dizem se vocês estão escutando. Ops. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Não? Não deu para escutar? Não. Ah, tá. Mas a gente tava só falando, que pena que não dá para ouvir, mas a gente falou assim, meu Deus, olha o primeiro momento que a gente desceu e viu o hospital. A gente falou assim, meu Deus, é um PGRSzinho, bem pequenininho, só que não, né? Porque era gigantesco, a gente não imaginava que era um hospital tão grande assim. Então a gente levou um susto na hora.
que acontece? A gente tinha um cronograma para elaborar esse PGRS, né? Então, o PGRS, como eu disse para vocês, é um documento. Eu tenho que entregar depois para o cliente, no final, um documento dizendo tudo o que acontece com o resíduo dele, tá? Então, a gente dividiu em 4 etapas, basicamente, tá? Então, a gente recebeu a solicitação dessa proposta, esse cliente entrou em contato com a gente em maio de 2014, mais ou menos. Então, a gente fez os trâmites do contrato, tal, que foi lá por junho de 2014, e mesmo em junho, já início de julho, a gente começou a primeira etapa, que era a caracterização da situação atual. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que ver como que está atualmente, o que eles estão fazendo agora, para eu pensar, isso que eles estão fazendo não está legal, eu vou ter que indicar para eles uma outra alternativa para tais itens, tá? Então, primeiro a gente fez essas visitas de reconhecimento das instalações do hospital, em relação à gestão dos resíduos dele, como que eles faziam. Também a gente teve uma conversa, umas palestras com os funcionários da limpeza, os enfermeiros, os médicos, porque assim, não adianta nada a gente querer fazer um PGRS num estabelecimento e não envolver todo mundo que trabalha ali. Porque o que adianta eu pegar, fazer um PGRS e falar, as pessoas têm que jogar o lixo em tal lixeira. Mas se as pessoas não sabem, então não adianta nada, né? Por isso que a gente teve todo esse trabalho inicial. Então, essa primeira etapa foi isso, o levantamento das informações, tá? A gente fez o que a gente chama de diagnóstico do hospital. Então, existe uma diferença aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas eu vou explicar para vocês, entre diagnóstico e prognóstico. E isso em projetos ambientais normalmente é bem importante, tá? Porque o diagnóstico é uma avaliação que eu vou fazer do momento presente. O que está acontecendo agora? Então, é a mesma coisa como se vocês fossem no médico, eles vão dar um diagnóstico para vocês. Olha, agora vocês estão com uma pedra no rim. Tá, beleza, esse é o diagnóstico. E o prognóstico? O que ele quer para o futuro desse paciente? A gente quer que no futuro ele não tenha mais essa pedra no rim. Então, o que a gente vai ter que fazer para isso? A gente vai ter que passar um medicamento, vai ter que estourar essas pedras no rim, vai ter que beber muito líquido, vai ter que fazer todos esses passos. Então, isso seria o prognóstico. O que tem que fazer para atingir aquele objetivo, tá? Não sei se ficou claro para vocês essa diferença entre diagnóstico e prognóstico. Tudo claro sim, prof. Tá, então tá. Porque é justamente isso que a gente foi fazer. Então, a gente foi fazer primeiro o diagnóstico. Então, a gente ficou lá levantando as informações sobre como que o hospital fazia em relação aos resíduos deles. Então, a gente conheceu todo o ambiente interno do hospital, porque a gente tinha que caracterizar os resíduos, dizer quais eram os lugares que produziam esses resíduos, como que eles armazenavam. E aqui tem um outro videozinho, né? Não vai sair o áudio, mas enfim. A gente tinha uma sala no hospital, porque a gente ficou lá uma semana toda fazendo essas verificações. Então, a gente ficava trabalhando interno, né? Então, ali a gente até mostra, né, um corredor do hospital, porque a gente estava se achando muito chique ali, fazendo esse projeto dentro do hospital mesmo, tá? Então, primeiro levantando essas informações. Então, o que a gente observou no nosso levantamento de informações? Por exemplo, isso daqui, ó, é uma caixinha para colocar resíduos pérfuro-cortantes, que são resíduos de agulha, vidrinhos, quebrados, tudo isso que pode ferir alguém cortando ou furando mesmo, tá? Só que isso daqui nunca pode estar cheio dessa maneira. E olha como que eles armazenavam antes. Eles deixavam essas agulhas saindo para fora da caixinha. Então, a pessoa, a moça da limpeza que ia, ou o moço da limpeza, né, que ia lidar com isso daqui, poderia muito bem se machucar, e ele não pode ter contato com isso daqui. Então, isso daqui já estava errado, a gente já verificou essa questão. No armazenamento temporário, que é assim, ó, tem as lixeiras, né, onde a gente tira os saquinhos plásticos, e depois disso a gente coloca dentro dessas caçambinhas menores que ainda estão dentro das instalações do hospital, num corredor. Então, esse armazenamento temporário, ele era um pouco bagunçado, assim, às vezes tinha caixas e outros resíduos aqui pelo chão, isso não podia acontecer, isso daqui enchia muito rápido, então a gente observou essa questão. A gente também viu que não tinha uma consistência no uso dos sacos plásticos, olha, como que essas vidrarias aqui, uma hora estavam sendo utilizados sacos pretos, que indicam o resíduo comum, e outra hora os resíduos infectantes ou resíduos hospitalares, que são os sacos brancos. Então, não pode acontecer isso, se eu definir que os resíduos hospitalares têm que ir todos em sacos brancos, tudo tem que ir em saco branco, não pode ter essa bagunça aqui.
Então, tinha muitas coisas que a gente começou a observar que não estavam muito legais, tá? Dentro desse hospital. Além disso, a gente tem a questão da parte externa. Então, isso daqui que eu mostrei para vocês é internamente, né? O que tinha lá dentro. Na parte externa, o que acontece? Então, o meu resíduo sai da minha lixeira, vai para essa caçambinha aqui. Essa caçambinha vai lá para fora e vai ser jogado esse resíduo dentro de uma outra caçamba maior, até chegar o caminhão para retirar esse resíduo. Então, esse lugar que é o abrigo de resíduos que a gente fala, tem que ser bem dividido, bem organizado, tá? Então, na teoria, a gente tem que ser assim, dividido entre os resíduos recicláveis, os resíduos comuns, daí aqui os resíduos infectantes, né, hospitalares, e eu tenho que ter uma área de pesagem e higienização dessas caçambas aqui, porque às vezes pode acontecer algum tipo de vazamento, alguma sujeira, alguma coisa, eu tenho que poder ter um lugar para lavar isso. Então tem que ter uma ventilação, tudo bem certinho. E além disso, os resíduos hospitalares também têm a produção de resíduos químicos, né? De alguns tipos de processos químicos que são realizados lá dentro. Então também tem que ter um abrigo de resíduos químicos bem certinho, tá? Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho lá na frente como que eram os abrigos dos resíduos desse hospital. Então, esses resíduos, como vocês viram aqui, eles eram divididos de acordo com as classes, tá vendo? Ó, eu tinha bombonas que eram específicas para resíduos da classe D, comuns e recicláveis, da classe A e E. O que são essas classes, né? Essas letras aqui, vou explicar para vocês agora. Então, a gente tem a NBR 12808, que é uma NBR, é uma norma brasileira, então ela serve para o Brasil inteiro. A ABNT, né, que nem aquelas normas de trabalho que a gente tem que fazer, elas têm normas para tudo quanto é coisa. Então, eles têm também para a classificação dos resíduos de saúde. Então, aqui ele faz essas distinções aqui. Então, ele separa os resíduos com essas classes. Resíduos biológicos, tá? Que aqui eu tenho, dentro desses biológicos, outras separações, que pode ser microbiológico, ou sangue, ou de assistência ao paciente, só um curativinho, assim, ou resíduo cirúrgico, obstétrico, resíduos de animais, se for questão de veterinários, né? Daí eu tenho os resíduos químicos, que são, por exemplo, medicamentos, né? Radioativos, comuns e sem risco, que seriam os resíduos recicláveis e os orgânicos, né, por exemplo, da cozinha, né, e os perfuro-cortantes, perfurante e cortantes, que são as duas coisas juntos, tá? Então, aquilo é agulhas, essas coisas, e cortantes, lâminas, bisturis, esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, são essas classificações segundo a NBR. Só que a RDC da Anvisa, a Anvisa, ela classifica de um jeito um pouquinho diferente. É quase a mesma divisão daqui, só que ele dá a classificação de acordo com letrinhas. Então, em vez de só chamar pelo nome, ele diz umas letrinhas. Então, por exemplo, a letrinha A é para os resíduos infectantes, que têm potencial de serem infectantes. E eles têm que ser armazenados em sacos brancos, tá? Os resíduos químicos, que é a letra B, que são de raio-x, de outras coisas nesse sentido, eles têm que ser armazenados em galões. Os resíduos radioativos, em caixas blindadas. Os resíduos comuns, sejam os orgânicos ou os recicláveis, em outros sacos pretos que identificam que eles são comuns. Claro, fazendo a separação, né? Entre o orgânico e o reciclável. E os resíduos perfuro-cortantes nas caixinhas aqui, justamente para não cortar a pessoa, porque se eu colocar num saco plástico desse, a agulha vai furar muito fácil, né? Então, por isso que a gente põe nessas caixinhas. E ainda, o resíduo classe A, ele é dividido em outras 5 classes. Então, por exemplo, eu vou ter a classe dos meios de cultura, então, que nem a gente tem nos laboratórios de micro, né? Às vezes a gente tem que fazer algum tipo de ensaio lá. Então, meio de cultura, vacina, qualquer bolsa de transfusão, é classificado como classe A1. Agora, carcaça de animal, peça anatômica de animal, qualquer coisa de animal, isso aqui é mais para veterinário, né? Classe A2. Peças anatômicas de pessoas, um braço, uma mão, um dedo, alguma coisa assim que teve que ser amputado, né? Ou produto de fecundação, feto, classe A3. Kits de linhas arteriais, resíduos de tecido adiposo, de cirurgias plásticas, sangue, classe A4.
e classe A5, os contaminantes com prions. Então, cada um desses tipos de resíduos, eles vão ter que passar por um tipo de tratamento diferente. Então, por exemplo, os meios de cultura, eles têm que ser inativados, né, descaracterizar que é um resíduo hospitalar, e depois ele pode até ser destinado como um resíduo comum, uma classe D. Agora, carcaça de animal ou peças anatômicas, ele vai ter que ser incinerado. As peças anatômicas, o que acontece? É meio bizarro a gente pensar nisso, né? E é por isso que é meio assustador quando a gente trabalha com PGR-SS. Eu, sinceramente, não gostei muito, assim, né? Porque a gente lida com bastante coisas meio nojentas, assim, e coisas tristes também, né? Porque eu tô trabalhando dentro do hospital, eu tenho cirurgias, eu tenho coisas tristes que acontecem ali, né? Então, as peças anatômicas, elas podem ser ou incineradas ou sepultadas. Por exemplo, se alguém perder um braço ou uma perna, a pessoa pode querer enterrar aquele membro dela. Então, ela tem esse direito de poder fazer isso. Então, ela pode ser sepultada, tá? Esses kits de linhas arteriais, essas classes A4 aqui, sangue e tal, não precisa ir para tratamento e pode ir para aterro destinado adequadamente para isso. E essas outras coisas que têm contaminação por esse tipo de vírus aqui, depois alguém, se algum professor tiver aí quiser me corrigir, mas o que é um prion, explicar melhor, ele vai para a incineração, porque ele tem um alto potencial de contaminação, tá? Acho que por exemplo, coisas de doença de vaca louca, essas coisas, eles classificam como esses prions aqui. Daí a gente tem os resíduos classe B, né, que são os resíduos químicos, né, então pilha é considerado químico, bateria, resíduo contendo mercúrio, tipo, hoje em dia não é muito mais utilizado, né, nem é mais permitida a venda, mas aqueles termômetros, né, de mercúrio, antigamente era muito utilizado e sobrava esse resíduo do mercúrio que saía. Produtos de farmácia, basicamente, todos esses que têm essas características, né, que pode ser inflamável, corrosivo, tóxico, tudo isso é classe B. Daí a gente tem aqueles resíduos classe D, que são os comuns, né, que a gente pode diferenciar eles de acordo com as cores das lixeiras, né, então azul, vermelho, verde, amarelo, preto, marrom ou cinza, dependendo do tipo de resíduo que eu tenho nele, né. Se for marrom, normalmente é resíduo orgânico, resto de comida, esse tipo de coisa. Cinza é resíduo geral que não é reciclável, ou também está misturado, também não é orgânico, tá? E assim sucessivamente. E letra E, daí, é os pérfuro-cortantes, que são todos esses tipos, kits de linhas arteriais, as agulhas, esse tipo de resíduo aqui. Então, daí, depois que a gente entendeu tudo o que acontecia dentro do hospital, lá dentro, internamente, como que eles descartavam todos aqueles probleminhas que eu contei ali para vocês, a gente foi para a parte externa do lugar. Então, aqui vocês vão observar nessa primeira imagem aqui, nesse primeiro videozinho, que a gente tem a área de higienização. Então, aqui tem uma torneira onde ele pode lavar essas caçambas aqui. E, além disso, aqui tem uma balança. Por quê? Porque quando chega o caminhão aqui, ó, da coleta externa, esse caminhão que vai transportar o resíduo para o destino final, eu tenho que pesar essas caçambas aqui, porque eu vou ter que pagar. Então, o dono do hospital, do estabelecimento, normalmente ele tem que pagar para alguém destinar esse resíduo dele. Então, isso é calculado através do peso, do volume, né? Então, por isso que tem que ter uma balança ali. E aqui vocês veem que era um lugar um pouco bagunçado, assim, sabe? Não poderia ser assim, eles tendo que manusear esses resíduos desse jeito. Mas estava tão cheio de resíduo, olha isso daqui, tem uma montanha de resíduo aqui, com as caixas todas jogadas, assim, era bem tenso o negócio. E eles tendo que manusear essas sacolas. Então, vocês imaginem, se alguém pega e descarta um resíduo pérfuro cortante numa sacola, o que pode acontecer, né? Quem está manuseando esse resíduo, sejam esses trabalhadores aqui da parte externa ou interna, eles podem se ferir, então isso é bem sério, assim. Então, a gente teve que dar uma solução para essa questão aqui do armazenamento externo, né? Então, vocês vão vendo que ele vai catando as coisas, ficam bastante resíduos no chão ali ainda soltos, né? Porque os sacos se abrem também, de luvas, outras coisas, tá? E o transporte do resíduo, ele tem que ser feito num caminhão que tem que ser identificado. Então, tá vendo aqui que a gente tem essa plaquinha do símbolo de infectante? Então, o caminhão tem que ser todo certinho, o lugar onde eles vão levar esse resíduo tem que ser licenciado também, né? Tem que ter
aqueles documentos que eu falei para vocês de autorização de funcionamento, tem que ser tudo certinho, senão eu não posso mandar o meu resíduo para lá. Porque quem que vai me garantir que eles não vão jogar no rio para os peixes serem picados com acupuntura, que não existe? Então tem que cuidar disso. Daí a gente depois, então, passou essa semana bem intensa, assim, bem intensa e tensa. Vendo isso, e simplesmente a gente identificou, não sabia. Por isso que a gente tinha que fazer a amostragem dos resíduos. Então, a gente estabeleceu uma primeira semana, lá em setembro de 2014, para fazer essa pesagem e levantamento das informações. Mas, como nem tudo na vida é flores, né, não foi flores pra gente. O que aconteceu? A gente teve um sério probleminha. A gente estava com uma orientação de fazer essa pesagem, mas sem ter que fazer a pesagem todos os dias, porque ia ser bem trabalhoso. Esse hospital era numa outra cidade, que não era Curitiba, então, para a gente ter que ficar uma semana lá ia ser bem complicado. Então, a gente resolveu fazer assim, ó, vamos treinar o pessoal da limpeza, e daí, conforme eles vão tirando os sacos de cada um desses lugares que eles, por exemplo, entrou no centro cirúrgico, ele vai tirar os sacos do centro cirúrgico, ele vai colocar uma etiqueta centro cirúrgico. Se ele tirar um saco da sala de vacinação, ele vai colocar uma outra etiqueta. Para daí a gente juntar esse resíduo por uma semana e depois a gente ia um dia só lá, só para pesar o resíduo de cada um desses lugares. Claro, separando também, dentro do centro cirúrgico eu posso ter a produção de resíduos comuns também. Então, estaria separado de acordo com a cor dos sacos, né? Mas não foi bem assim que funcionou. Então, a gente teve problema na hora de eles colocarem as etiquetas estavam todas bagunçadas. A gente viu que tinham muitos sacos que não foram etiquetados, então, durante aquela semana, resíduos se perderam, então a gente não ia ter uma estimativa correta. E para ajudar ainda, eles deixaram levar parte do nosso resíduo. Então, veio o caminhão da coleta e levou embora uma parte do nosso resíduo. Então, ficou tudo errado, né? Não tinha como a gente fazer aquela estimativa. Então, a nossa expectativa era tudo lindo, maravilhoso, a nossa realidade foi o nosso caminhão de lixo indo embora com o nosso resíduo todo errado, tá? Então, a gente teve que fazer uma segunda pesagem, só que daí a gente teve que ir lá para fazer isso. Então, foi tenso por todas as questões, né? Porque a gente que tinha que manusear esses resíduos e fazer esse levantamento. Então, a gente fez uma força-tarefa. A empresa júnior tinha alguns funcionários, a gente foi numas 10 ou 12 pessoas, e a gente fazia escala de turnos para todo mundo, para a gente poder pegar o resíduo de uma semana, de 7 dias, né? Todos os horários. Então, foi isso que a gente fez para todos os setores. Então, a gente encontrava uns sacos assim, né? Bem nojentos, assim, às vezes. Por isso que tinha que ter todo o uso de equipamentos de proteção individual, luvas bem grossas, máscaras, óculos, um jaleco, todo mundo de tênis, de cabelo preso, tudo muito certinho. E naquela época também não tinha pandemia do Covid, né? Então também as coisas eram um pouco mais fáceis, né? Mas mesmo assim a gente teve que ter muito cuidado porque era algo bem sério, né? Então depois que a gente conseguiu, deu errado, mas depois deu certo, a gente conseguiu ter todos os pesos dos nossos resíduos, daí a gente começou a levantar documentos. Porque o PGRS, ele tem que conter isso. Então, a gente foi lá, entendeu como que era o diagnóstico, a situação atual do hospital, fizemos o levantamento do peso, do volume gerado de cada tipo de resíduo para cada um dos lugares, e depois a gente tinha que levantar as informações documentais. Então, por exemplo, a empresa para onde o resíduo era destinado, a gente tinha que ter o alvará de funcionamento, a licença ambiental, todos os documentos que garantiam que aquele lugar que estava levando o nosso resíduo era certinho. Então, tudo isso foi observado. As empresas que prestavam serviços terceirizados das pessoas da limpeza também tinham que ser todas certinhos, tinham que ter treinamento, eles tinham que comprovar a frequência do treinamento, então tudo isso a gente teve que fazer, tá? Então, essa foi uma parte também tensa pra gente, porque, assim, o hospital é um hospital antigo, e ele teve muita mudança nas plantas do hospital, e eles não tinham uma planta atualizada, e isso era uma das coisas que estava impedindo eles terem o alvará de funcionamento, além de não terem o PGRS, é que também eles não tinham as plantas atualizadas. Então, por exemplo, uma sala que numa planta antiga existia, na planta atual, verdadeira, não existia mais, aquilo já tinha sido substituído.
Então, isso fica bem difícil. E assim, a gente é engenheiro ambiental, mas a gente não teve muita aula de CAD, não é a nossa função fazer projetos assim, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, eu fiz um curso de CAD e com a ajuda também da minha cunhada, que é arquiteta, a gente conseguiu refazer todas as plantas do hospital. Então, a gente refez as plantas, por quê? Porque eu tinha que identificar para cada uma das salas que tipo de lixeira que eu tinha lá dentro. Então, cada uma dessas salinhas tem uma bolinha aqui, que é a lixeira que eu tenho. Ah, se eu tenho um resíduo reciclável, aqui no caso dessas de cima, né? Normalmente está marrom e azul. Então, o marrom é o resíduo comum e o azul o resíduo reciclável. Então, assim a gente tinha que fazer. E também a gente tinha que colocar a rota dos resíduos. Por quê? Porque eu tinha que depois definir no nosso prognóstico, né? Ah, a gente está tendo muito acúmulo de resíduo, né? Vocês viram que tinha umas montanhas. Talvez eles não estão vindo coletar com a frequência que precisava. Então, a gente tinha que estipular os horários de coleta bem certinho, por onde que esse carrinho de coleta ia passar, que são esses caminhos azuis e vermelhos aqui, tá? Se é resíduo infectante ou se é resíduo comum. Então, esse também foi uma hora de um trabalho bem árduo, assim, né, de fazer todas as plantas. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma dos andares do hospital, porque o hospital tinha 3 andares, fora a parte externa. Então, a gente teve que refazer tudo isso daqui. Em relação ao tratamento do resíduo, o tratamento pode acontecer no próprio estabelecimento, caso ele tenha o tipo adequado, né, de equipamento para fazer isso, ou ele pode acontecer em outro estabelecimento. Então, eu vou ter que ter o transporte e o tratamento do resíduo vai ser feito em outro lugar. Então, a gente foi conhecer qual que era o tratamento dos resíduos daqui, desse hospital. Então, a gente foi nessa unidade, funciona da seguinte forma, eu vou tentar explicar para vocês. Eles trituram todo o resíduo comum, né, aquele que não vai ser, que não é químico, porque o químico tem que ir para outra destinação, aqueles que são pérfuro cortantes também não vêm para cá. Então, esse daqui é os resíduos classe A, basicamente. Não, desculpa, os pérfuro cortantes vêm para cá assim também. Então, eles misturam todo esse resíduo e trituram ele. Então, vocês veem aqui embaixo, nessa figurinha mais da esquerda abaixo aqui, uma massa de resíduo toda triturada. E daí, eles levam esses resíduos para esses fornos aqui, que são umas autoclaves gigantescas, sabe que tem no laboratório de micro, assim? Então, é basicamente isso que eles fazem aqui. Jogam esse resíduo aqui nessa panelona gigantesca, vai elevar a temperatura, e daí a gente consegue reduzir a carga microbiana aqui. E a descaracterização que eles falam do resíduo é que não pareça que é um resíduo hospitalar, então que eu não encontre uma luva inteira lá dentro, porque isso não pode. Então, para eu poder destinar ele depois como um resíduo comum, eu tenho que desativar, digamos, os micro-organismos, que é, por exemplo, matar eles, né, aqui pela autoclave, e descaracterizar é cortar, picar, porque daí não parece mais que é um resíduo hospitalar. As partes que eram metálicas, né, então isso daqui, tudo que eles usam, esses pinos, essas coisas de cirurgia, assim, eles tiravam com um ímã gigantesco, e isso daqui também passava por essa autoclave, mas ele ia depois para reciclagem, então isso daqui depois de limpo, né, ele podia ser reciclado. Agora esse restante é que ele ia para um aterro químico, tá? Então, essa foi a nossa visita para o tratamento. E no final, a gente fez, então, a escrita do relatório final, que é o nosso prognóstico. Então, a gente conheceu lá o que era o diagnóstico, e aqui a gente tinha que dizer para eles, olha, vocês não podem ficar usando sacos de cores diferentes para o mesmo tipo de resíduo. Vocês não podem deixar a caixa de pérfuro cortante cheia daquele jeito. Ela tem que estar até 2/3 do volume dela. E assim sucessivamente. A gente foi apontando tudo que a gente viu que estava errado e tudo que eles tinham que arrumar, tá? Então, daí depois a gente conseguiu protocolar isso, esse documento. E depois a gente foi para a escrita do relatório mesmo, que era juntar todas essas informações em um único documento, que também foi um desafio, né? Porque era um documento bem extenso. Aqui era um videozinho também que eu queria compartilhar com vocês, né? Mas não vai sair o áudio.
mas é a gente comentando que esse foi o maior projeto que a Ciclo já pegou, tanto porque era um hospital muito grande, ele tinha cerca de 500 funcionários, então os outros PGRS que a gente tinha feito era para empresas menores, até 100, 50 funcionários, né, então isso foi muito grande. Também a responsabilidade, né, porque a gente estava lidando com resíduos hospitalares, então a gente tinha que ter todo um cuidado muito mais crítico em relação a isso, né, para não colocar ninguém em risco, né. Então, foi bem intenso isso. A pesagem dos resíduos, então, se tornava muito mais difícil do que num PGRS normal, né? A gente já tinha feito uma vez um PGRS para um lugar que guarda caminhões, né? Faz lavagem de caminhões e tal. Então, isso foi bem mais tranquilo, né? O que eles tinham lá era estopa com óleo, umas coisas assim. Então, era mais fácil do que um saco cheio de resto de sangue e outras coisas junto, né? Então foi bem difícil, assim, mas ao mesmo tempo a gente sentiu que a gente cresceu bastante como equipe, porque tinha que ter um coordenador, uma pessoa responsável por cada etapa do projeto. E eu que fui a coordenadora desse projeto. Então, para mim também foi um desafio. Eu estava na faculdade ainda, né? Eu não tinha tido nenhuma experiência profissional nesse nível, assim. Então, foi bem legal. Prof, E essa que é a ideia. Oi, pode falar. Então era só alunos? Era só graduandos? É isso que eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona a questão da empresa júnior, tá? Daí se você ficar com dúvida ainda de novo, você pode me perguntar. Mas essa daqui é a ideia da empresa júnior. Então, eu trabalhava na Ciclos Consultoria. A ideia nossa é isso, né? A nossa visão e missão é transformar realidades através da inovação e sustentabilidade. Então, uma empresa júnior, ela tem, todas as faculdades têm empresa júnior, normalmente, e cada curso pode ter um empenho, né? Porque é um trabalho, você tem que criar uma empresa, ela vai ter um CNPJ, ela tem que ter um diretor, ela tem que ter um organograma, né? Para dizer quem que é a diretoria, quem que é cada um dos coordenadores, o que cada um vai fazer. Então, tipo, é uma coisa que dá trabalho, né? É criar uma empresa mesmo, pensar em missão, visão, valores, tudo isso. Então, ela é gerida por universitários de cada curso. Então, eu fazia parte do curso de engenharia ambiental e a nossa empresa júnior ela era formada por engenheiros ambientais e alunos do curso de engenharia de biotecnologia também. Então, a gente era uma empresa juntos. Mas a nossa vizinha de empresa, em que a gente tinha uma sedezinha, né? A universidade fornecia para a gente uma sala para cada uma dessas empresas. Então, a gente tinha a nossa sede, do lado tinha a empresa júnior de engenharia química. Daí a gente tinha os nossos colegas que faziam também bastante trabalho com a gente, que era a de biologia. Então, cada curso tinha a sua empresa júnior, tá? Ela é gerida por universitários do curso, e em teoria a gente tinha que ter orientação de algum professor, mas isso não acontecia na minha época, isso não acontecia, realmente eu não sei como que tá agora. E isso foi um desafio muito grande pra gente, assim, porque a gente tinha que ir atrás de um professor, mas a gente não tinha um professor fixo para sempre auxiliar a gente, então cada hora a gente estava indo atrás de um professor que também tivesse mais afinidade com o tipo de projeto que a gente estava fazendo. Isso era bom, né? Porque daí a gente podia procurar um professor que manjasse daquele assunto. Mas, ao mesmo tempo, também às vezes era difícil conseguir um professor que quisesse orientar a gente, tá? A empresa júnior, ela não tem como objetivo lucro, que é só ganhar dinheiro. Claro que a gente cobrava por esses projetos, a gente ganhou muito dinheiro, na verdade, pra gente foi um dinheiro absurdo o que a gente ganhou com esse projeto. Mas a ideia não era fazer lucro, eu não ganhava um salário para trabalhar na empresa júnior. Era reinvestir na própria empresa, melhorar a sede, organizar alguma coisa, um curso para os alunos que participavam da empresa, esse tipo de coisa. Porque o objetivo da empresa júnior é a formação das pessoas. Tanto na parte técnica, né, porque a gente está fazendo ali coisas que tem a ver com a nossa formação, como também na parte pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive que gerenciar uma equipe. Eu tive que ir e fazer a apresentação e conscientização, sensibilização dos funcionários daquele hospital, tá? Tanto da parte da equipe técnica, né, médicos e enfermeiros, como também da equipe de funcionários de limpeza. Então, isso me fez desenvolver minha oratória, minha capacidade de conversar, de lidar com pessoas diferentes, né? Também a questão de trabalhar em grupo, porque na empresa júnior a gente está o tempo inteiro fazendo projetos em grupo, a gente nunca está sozinho, né? Então, assim, ó, desenvolve muitas questões, né? Também a gente vê uma aplicação mais real da profissão, porque às vezes a graduação ela é um pouco maçante quando a gente só vê coisas teóricas. Quando a gente participa de uma empresa júnior, faz uma iniciação científica, faz um estágio, que eu tive a oportunidade de fazer tudo isso na graduação,
a gente consegue visualizar aqueles conhecimentos mais aplicados. Então, fica muito mais gostoso para a gente estudar e aprender. Claro que dá muito mais trabalho, né? Porque o tempo que eu tinha não era só para estudar. Eu tinha que trabalhar, eu participava da empresa júnior, eu participava da iniciação científica e do estágio. Claro que em tempos diferentes, mas eu fiz tudo isso. Então, tem essa ideia de aplicar a profissão de uma forma real. Também a empresa júnior, todas as empresas júnior têm o objetivo de desenvolver o empreendedorismo, que é justamente isso. A gente, às vezes, acha, eu não sou empreendedora, eu não sirvo para ter uma empresa. Beleza, você pode não servir para ter uma empresa, mas você pode ser uma pessoa muito criativa e precisaria de um incentivo para desenvolver essa sua criatividade, esse senso de criação de novas ideias, novas soluções para os nossos problemas. E olha que o Brasil tem muitos problemas para serem solucionados, né? Então, é legal a gente fomentar esse tipo de ideia, né? Então, para transformar mesmo o Brasil nesse sentido. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 20 mil empresários juniores, né? Que são pessoas que trabalham em empresas júniores no Brasil. Mais de 600 empresas juniores ao longo do Brasil inteiro, né? E que desenvolveu cerca de 11 mil projetos. Então, tem projetos muito legais, projetos sociais, projetos de N áreas, né? Áreas muito diferentes, porque a gente tem desde empresas júniores de engenharia, empresas júniores de biologia, da parte de história, de design, de tudo. Então, são muitos projetos sendo realizados. O que também movimenta financeiramente o Brasil. Não é um dinheiro super significativo, né, em relação ao que outras empresas movimentam, mas é uma coisa muito legal. E também porque muitas pessoas vão sair dali querendo abrir sua própria empresa, se formando e já tendo uma mini experiência de como é gerenciar uma empresa, trabalhar com cargo de coordenação, tudo isso, né? Então, é assim, a gente teve algumas lições aprendidas nesse projeto, né? A gente aprendeu a precificar, que é o quê? Dizer quanto que vale o nosso trabalho. Isso é muito difícil. Se um dia vocês forem fazer qualquer coisa, vocês vão ver como é difícil. Vocês falam, será que eu cobro tantos reais a minha hora? Será que isso parece muito? Tô querendo cobrar demais ou isso é pouco? Então, é uma coisa bem difícil de precificar. Então, a gente conseguiu ter uma noção ali, né? Claro que ainda eu tenho dificuldade quando tem que precificar algum projeto, mas já me deu um norte, tá? A gente também teve a questão de uma dificuldade de encontrar um responsável técnico. Pensem na questão, né? Porque, assim, a gente pegou esse projeto, a gente não tinha ainda um professor orientador. Isso que foi o nosso erro, digamos assim. Então, a gente aceitou o projeto sem ter um orientador. Depois, a gente foi procurar um professor orientador, que era a professora de química nossa, que ela que nos orientou em relação a todos esses cuidados que a gente tinha que ter ao manusear os resíduos, tudo isso, né? Como que a gente ia ter que fazer a pesagem, ela fez essas orientações mais práticas, né? Mas ela não podia assinar esse projeto, tinha que ser um engenheiro. E a gente tentava entrar em contato com todos os ex-membros da Ciclos, pessoas que passaram por lá e já eram formadas, e ninguém queria pegar para assinar um projeto, porque ninguém quer assinar algo que não participou, não fez. Aí, sorte que a gente, depois de muito suor e muito chorar e sofrer, consegui o contato de um engenheiro ambiental, que tinha se formado pela UFPR também, e eu apresentei o projeto para ele, ele leu todo o nosso relatório, a gente não tinha finalizado ainda, então ele orientou a gente para a finalização, e ele aceitou ser o responsável técnico. Então, graças a Deus conseguimos, mas isso foi uma sofrência, assim. Então, eu digo assim, espero que a Ciclos tenha melhorado esse quesito de nunca mais aceitar um projeto sem ter já um responsável técnico antes, um orientador, e também sem fazer a precificação antes de conhecer o lugar, porque a gente fez isso. Tanto é que aquela primeira visita ali que eu mostrei para vocês, a gente estava indo visitar o hospital pela primeira vez e a gente já tinha fechado a proposta. Então, eu já tinha dito para eles quanto que ia custar o projeto. E depois que a gente descobriu que era um hospital gigantesco. Então, foi um erro isso também. Então, nunca se precifica antes de fazer uma primeira avaliação, conhecer o lugar, tudo certinho, né? Então, a gente também aprendeu muita questão de relacionamento interpessoal, porque foi um projeto desafiador. A gente teve muitos momentos de estresse, de achar que não ia dar certo, das coisas darem errado, saírem do nosso planejamento, e tudo isso gera um estresse, né? Tudo que sai daquilo que a gente está almejando, a gente fica um pouco nervoso, né? Então, a gente teve que aprender a lidar com isso sem se tratar mal, sem ofender ninguém, sem a gente ficar desalinhado, né, em relação à equipe, né. A gente também teve que ser muito profissional, então aqui eu tô compartilhando com vocês os nossos sentimentos, né, a gente ficava desesperado, tinha medo, mas a gente nunca transpareceu isso pro nosso cliente, a gente
buscava informação, ia atrás de ajuda e tentava resolver a questão sem transparecer isso. Então, mostrando um profissionalismo mesmo no que a gente estava fazendo. E para mim, particularmente, que fui a gerente do projeto, eu pude aprender muito a questão de coordenação de pessoas, gerenciamento de conflitos, tudo isso. Então, assim, eu digo, eu sou muito grata a Ciclos por todos os projetos que eu pude participar, e esse em especial, né? Então, são essas dicas também que eu tenho para dar para vocês, né? Logo vocês estão aí no começo do curso, mas em algum momento vocês vão se formar e vão ser técnicos de controle ambiental. E é muito importante vocês entenderem que não adianta só a gente focar na formação técnica. Ela é essencial, sem isso a gente não faz nada, né? A gente não vira um técnico, né? Mas é importante a gente desenvolver outras habilidades, de conversar, de se relacionar com as pessoas, isso principalmente, assim, eu acho, de gerenciar o nosso tempo, de gerenciar as nossas atividades, tudo isso é importante. Então, um profissional, cada vez mais, ele tem que ser completo, ele tem que ter várias competências, não só técnica e teórica, mas também competências práticas. Então, assim, o que vocês puderem, claro que nem todo mundo tem disponibilidade, e tudo bem, às vezes porque tem que trabalhar ou não tem tempo por outras questões, tem que ajudar em casa, mas quem puder, se envolva nas atividades que o IF oferece para vocês, né? Das iniciações científicas, de projetos, tudo isso acaba auxiliando, né, e colaborando para a formação de vocês. Então, às vezes dá mais trabalho, claro, porque o nosso tempo continua tendo, nosso dia continua tendo 24 horas, e quanto mais atividades a gente se propõe a fazer, menos tempo a gente vai ter para cada uma. Mas se a gente tiver uma organização do nosso tempo, a gente consegue fazer sim. E é muito, muito legal no final. Então, era isso que eu tinha para falar, espero que eu tenha esclarecido a questão ali da empresa Júnior, né? A gente era realmente formado só por alunos, né? Não sei se mais alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa que queira perguntar, mas eu estou à disposição. Agora que eu estou vendo aqui os comentários de vocês. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Pode falar, Adriana. Estava lendo aqui o chat também. Eu estou junto com um povo aí que está escrevendo e indicando que gostou muito da apresentação, porque, Patrícia, eu acho que a tua apresentação hoje, tomara que os alunos que não tiveram oportunidade de participar nesse momento tenham participado posteriormente, visualizando, né, essa gravação. É uma apresentação que envolve, como você explicou agora no final de maneira brilhante, né, o esclarecimento do quanto um aluno, sendo proativo, pode fazer diferença no que se refere a levar o conhecimento que é visto em sala, em livros, ou agregar a esse conhecimento, como você informou de maneira brilhante, sabe, Patrícia? Muito bem colocado a questão da formação do aluno, né? O colocar em prática, né, aqueles conhecimentos, e digo mais, na tua apresentação você trouxe vários itens que como você dizia, fiquei até angustiado nesse momento, tive que correr atrás, buscar novos conhecimentos, coisa que realmente o aluno, por melhor que seja, por notas 10 que tire durante o curso inteiro, de repente não teve essa vivência e não agregou esse conhecimento maravilhoso que você e suas colegas assim tiveram de acordo com essa apresentação. A apresentação, logo no início, Patrícia,
você trouxe a questão da importância da legislação, né? E eu concordo contigo e espero que os alunos tenham visualizado isso na tua apresentação, que num primeiro momento, a legislação pode parecer que é complexa, é difícil de assimilar, mas no final das contas é ela que vai orientar todo o trabalho, o empenho, as atividades que dali para frente vão ser tomadas, né? Então, assim, a legislação, inclusive, separa a pessoa que sabe e tem o conhecimento para fazer das pessoas que acham que deve fazer isso, acham que deve fazer daquele outro jeito, né? Especificamente o ambiente do trabalho que você apresentou, o hospitalar, né? E como você bem lembrou, isso aí não é só em hospitais, tá? Nessas épocas de pandemia, não sei se todos tiveram oportunidade de acompanhar uma notícia que saiu no jornal de uma senhora que foi ser vacinada e, infelizmente, a pessoa que estava vacinando não apertou o êmbolo da seringa e não injetou o líquido da vacina na senhora que foi ser vacinada. Então, a importância de fazer o rastreamento correto das caixinhas, dos materiais que foram utilizados, né, proporcionou a possibilidade de uma investigação e fazendo esse rastreamento, a empresa ou os técnicos que foram convidados a dar essa resposta chegaram à conclusão que apenas uma seringa estava descartada com líquido dentro. Então, eu fico imaginando assim, nossa, quando a gente minimiza a importância de ter um ambiente organizado, a gente esquece que um ambiente sem organização, e tu mostrou ali naqueles videozinhos, pode causar lesões graves com possibilidade de contaminação a pessoas que vêm buscar o material. Ou digo mais, quando não está bem organizado, bem limpo, pode haver uma contaminação do próprio local e se espalhando, vamos falar do hospital, né? Então, assim, Patrícia, novamente, né, eu me tornei fã das tuas apresentações, quero dizer que essa apresentação foi muito bacana, parabéns por esse esforço que você teve em fazer essa atividade extra no teu curso, e eu tenho certeza que todo o conhecimento que você adquiriu, além de engrandecer o teu currículo, como o Guilherme colocou ali, né? Além de engrandecer o teu currículo, traz possibilidade de você ser uma profissional diferenciada no mercado, inclusive na função que você está exercendo agora, função de transmitir o conhecimento, trazer situações tão bacanas e que podem contribuir tanto com as escolhas que não só os alunos, mas nós também, que já estamos na vida acadêmica há mais tempo, podemos ter de escolher atividades extras para, sempre que possível, agregar mais ao conhecimento. Então, parabéns de novo, Patrícia. Espero que os alunos que tenham anotado algumas perguntas façam também, porque realmente fez a diferença essa tua apresentação hoje. Parabéns. Obrigada, Adriano. Que bom que vocês gostaram. Eu gostei, assim, faz uns 7 anos já que eu fiz esse projeto, né? De lá para cá já passei por outras coisas, mas eu gostei de ter relembrado também tudo isso, assim, e lembrado que, com certeza, isso contribuiu até para eu ter conseguido entrar como professora, né, no IF. O fato de eu ter que falar em público, de conseguir transmitir algum tipo de informação em público, isso ajuda. A gente tem que fazer uma prova, né, didática para entrar como professor. Então, com certeza, tudo isso já me ajudou, foi um tijolinho ali, né, que contribuiu.
Então, é legal a gente conseguir aproveitar tudo isso. Eu até fui pesquisar, porque eu vi que tinha uma legislação em trâmite para que pudessem ser autorizados que os cursos técnicos também tivessem empresas juniores, mas parece que essa legislação está parada, né, não foi para frente, porque nesse primeiro momento agora, até então, né, quem pode ter empresas juniores são só cursos de graduação, e cursos técnicos, a princípio, não poderiam. Mas é algo que vocês, como alunos, podem se informar e ir atrás, se for de interesse de vocês, de lutar até por isso, né, de querer que essa lei seja aprovada para vocês no futuro terem uma empresa júnior como essa para vocês desenvolverem as atividades, né? Além dos trabalhos que os professores já desenvolvem com vocês de pesquisa, né? Algo mais focado para a parte de empresa, lembrando sempre, né, de ter a orientação de um professor, de ter alguém para ser responsável pelos projetos, porque a gente ainda não tem capacidade suficiente para fazer tudo sozinho, né? A gente tem que ter esse suporte. Mas é algo que vocês podem refletir aí para frente, né? Pode falar, Adriano. Só trazer a questão de empresa júnior para o nível do curso técnico, né? Só relembrar bem isso que a Patrícia comentou, né? Assim, enquanto não tem uma empresa júnior que pode gerar, inclusive, um retorno financeiro, e como bem a Patrícia disse, não era exatamente o que a gente buscava uma formação integral, não só com conteúdos, mas uma formação também de saber lidar com o mercado de trabalho, saber precificar, saber que vão aparecer situações em que vai ter que se desdobrar para chegar a uma solução, né? Mas da mesma forma que a Patrícia trouxe a realidade, olha, a gente está numa empresa júnior, mas a gente não é formado ainda, a gente não pode assinar. E se não pode assinar, todo o trabalho que a gente fez tem que ser respaldado por um engenheiro qualificado a fazer aquela assinatura de responsabilidade técnica. Trazendo isso um pouquinho para a nossa realidade, que é o nível técnico, tá, pessoal? A gente só relembra algumas questões que devem ser sempre lembradas nesse contexto, que é a questão de menor idade, né? Em geral, os alunos do curso técnico ainda não têm 18 anos, né? Então, existe toda uma situação em que, como a Patrícia comentou, né? Tem sempre a busca por agregar, mas a gente tem que saber também que não temos condições completas, né, para muitas vezes fazer o que a gente deseja. E mesmo por isso, não deixar de lado de fazer um trabalho de extensão, por exemplo, né? Assim, eu não vou abrir uma empresa, mas eu vou trabalhar junto à comunidade, ou eu vou me colocar junto a uma empresa que já atue, né? E tem o estágio e coisa e tal, né? Então, só relembrando que temos algumas limitações que não podem ser esquecidas, né? Mas uma fala bacana, Patrícia, novamente. Eu acho que talvez até por isso que essa lei ficou parada, né? Porque são questões mais complexas do que para graduação, né? Como o professor falou, até a questão da idade de vocês, então, enfim. Mas só reforço mesmo isso, de vocês aproveitarem as oportunidades de agregar conhecimento além da sala de aula, porque isso com certeza, eu tenho certeza que ali no IF vocês têm muitas opções disso, assim, então aproveitem isso, tá? Alguém está me perguntando aqui em relação à atividade. O que acontece? Eu gostaria de fazer uma atividade, eu gostei muito, muito mesmo, do resultado das atividades que eu passei em relação à apresentação da Flora e da Gabriele. Que vocês tiveram que fazer um áudio ou um vídeo explicando o que vocês gostaram ou aprenderam com as aulas. Eu gostei muito de ter escutado um pouquinho de cada um de vocês, né? Quem pôde fazer a atividade. Gostaria de fazer algo nesse sentido também, mas como meu contrato com o IF vai só até o dia 14, eu não vou ter a possibilidade de corrigir essas atividades dessa maneira. E como vocês vão entregando isso mais ao longo do tempo, a professora Renata me pediu para eu fazer um questionário no Google Formulário mesmo,
com correção automática, porque daí alguém depois pode lançar essas notas, para vocês não ficarem prejudicados em relação às notas também. Então, vai ser mais ou menos isso. Eu vou fazer um formulário amanhã, né? Depois que eu tiver também terminado a apresentação de amanhã, que vai ser as duas coisas juntas, né? Um formulário só para as duas aulas. E daí eu encaminho para vocês poderem preencher isso. Não vai ser nada complexo, é baseado realmente no que a gente conversou aqui, mas só porque a gente tem essa limitação do meu contrato mesmo que está finalizando, tá? Mas por essa questão. Mas acho que é isso, então, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Gostei bastante das interações. Eu gosto quando vocês falam também, conversam, porque a gente também escuta as vozes, né? Já que a gente não vê os rostinhos, mas pelo menos a gente consegue escutar as vozes. Acho que foi isso também legal da atividade, de ter visto alguns que gravaram vídeo ou gravaram áudio. Então, obrigada, tá bom? E eu compartilho sim os slides, daí eu coloco lá no Google Sala de Aula e no Siga depois. Então tá certo. Obrigada, gente. Até amanhã, daí a gente se encontra no mesmo horário, tá bom? Abraço. Tchau.